Estamos de volta, Bruna, para nossa entrevista desta segunda-feira, 28 de fevereiro, né? Aqui com o presidente, a vice-presidente, né, da Chapa 2, vencedora das eleições na ASPRA, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Araxá. Isso, Carlos, a Chapa 2 que ganhou as eleições na última quinta-feira aqui em Araxá por 247 votos. E hoje a gente recebe, então, o presidente, a vice-presidente da Chapa 2, Eliares, Cristiane Andrade. Sejam bem-vindos, bom dia. Obrigada. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlinhos, ao Igor, a todos os diretores da Rádio Imbirara, em especial o diretor Deusdete, a dona Regina, e o Deusdete Júnior, né? Zezinho. Agora foi uma campanha, né, Eli, assim, de fazer inveja em alguns políticos por aí, né? Trabalhamos, nós profissionalizamos a nossa campanha. Sim. Carlinhos, a gente que está na vida pública há muito tempo e também experiência em eleição, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Por exemplo, a votação ainda foi em cédula e urna. Muitas pessoas que estavam envolvidas na campanha, Bruno, e você não deve ter 25 anos ainda. Não, que isso, tem muito mais que 25. 25, então, mas tudo bem. Você passei dos 25 passou dos já. 25, mas muita gente de 25 anos não conhecia o que era cédula e o que era urna. Verdade. Porque o voto eletrônico tem 25 anos. Mas a profissionalização numa eleição de associação igual essa foi a primeira vez em Araxá. Não tem dúvida nenhuma. Isso não é porque eu participei, mas marcou o pleito. Tanto que as duas chapas, depois que nós colocamos a nossa campanha na rua, no dia 2 de fevereiro foi o lançamento, nós profissionalizamos isso. Houve por trás, sim, uma equipe de marketing contratada, uma agência, porque você não pode ir para a rua ou para um embate com o eleitor sem proposta e sem uma campanha adequada. E também com o advento até da tecnologia, né, Eli? Se a gente voltar lá os 25 anos atrás, não existia questão de internet, de Facebook, de WhatsApp, né? Que hoje é o que aproxima, né, as autoridades da população em geral, né? Até mais fácil de estar passando essa mensagem, né? Exatamente. O Instagram, o Facebook veio primeiro, né? Com essa questão de mídia. O Instagram ganhou um status agora bem mais profissional. E nós tivemos aí que profissionalizar sim a campanha, levando as propostas e com um advento muito bacana que foi o respeito aos adversários da Chapa 1, da Chapa 3 e principalmente levando as informações. Nós fizemos uma constituição de uma chapa muito diferenciada entre servidores mais antigos de prefeitura, bem como os mais novos, mas todos eles capacitados e com a experiência, sim, e a vontade de trabalhar dentro da associação para os servidores. E o principal foco da associação, né, é o servidor, é o cuidar do servidor, é promover aí, benefícios para o servidor, trazer e cada vez mais, né, conseguir associados, né, para a associação, conseguir servidores que se associem para que a associação possa aumentar e possa contribuir cada vez mais com o servidor, buscando esse benefício para o servidor. A sua chapa vai assumir quando? Agora já a gestão da ASPRA, e o que são os primeiros passos aí que vocês já pretendem, que vocês já têm como foco para começar iniciando essa gestão? Bem, nós devemos assumir na próxima quinta-feira, tá? Conforme aí as informações que nós temos da comissão eleitoral. A primeira questão é conhecer o funcionamento da associação, né, Cristiano? Nós temos aí, tivemos uma barreira entre as informações que a gente precisava para o funcionamento. Nós temos hoje uma certeza mais do que 100%, que a associação tem que ser voltada única e exclusivamente para a saúde. Isso não tem como negar. Então nós vamos fazer, tanto que nós tivemos o cuidado de trazer uma vice que terá o papel predominante nesse sentido, de estar conosco, que é da área de saúde, preside até então o Conselho Municipal de Saúde, que terá a eleição muito em breve, mas ela vai deixar o cargo, porque não pode ficar. E ficou em dura gestão, se eu não me engano. Não, a gente teve nosso mandato prorrogado por causa da pandemia, né? Então, é uma pessoa da saúde que vai cuidar. Então, será isso, conhecer, tranquilizar os funcionários da associação, como fizemos na última sexta-feira, apesar de todas as questões de quando perde uma eleição, a gente ouve e as pessoas saem falando o que não deve. Não existe nenhum terrorismo em relação aos funcionários que estão lá, ao funcionamento, aos convênios que a associação tem, principalmente com a Serpa. Muito pelo contrário, nós queremos procurar o José dos Reis, o Zezinho, que foi o idealizador de tudo isso, e manter uma parceria amigável e melhorar
Nós temos condições. Eu creio que as ideias que ele tem, a experiência que ele tem e o que nós propusemos, nós podemos melhorar muito mais. Ele assim, como você disse, talvez não teve acesso a todas as informações, mas dá para saber o número hoje de filiados ao sindicato? A associação. A associação? A informação que nós temos, 2.375. Ou seja, da prefeitura nós temos aí praticamente quase 5 mil servidores. Exato. Né? Quase a metade deles filiados à Aspra. Né? Exato. Nós temos 1.100 no sindicato, já que você perguntou. Sim. E muita gente conversou aí, o que não deve em internet, falando que o sindicato não tinha 300 filiados. Nós temos 1.100 e temos 780 na cooperativa. Por exemplo, né, você acabou de dizer, então tem a questão, eu ia te perguntar isso, tem a questão do sindicato, você está à frente do sindicato, você agora está à frente da associação. O que você acha que essas coisas podem contribuir, né, ou caso interferir aí uma com a outra nessa gestão? Eu acho que interferir de maneira alguma. Nós não estamos fazendo aí concentração de poder, nós estamos fazendo concentração de lideranças. E é essa a proposta. Nós podemos, como o sindicato é uma entidade juridicamente já prevista constitucional que luta pelos direitos do trabalho, da segurança e principalmente da valorização do servidor, a associação é o contrário. Ela vai trabalhar para a questão da saúde. Aquilo que o sindicato é proibido por lei fazer, nós vamos fazer na associação. Aquilo que a associação é proibido fazer por lei, nós vamos fazer no sindicato. Não há intenção nenhuma, e tivemos que fazer isso por tanta conversa que saiu, nenhuma intenção de unificar as duas entidades, muito pelo contrário, são duas entidades diferentes. Nós registramos isso como compromisso de trabalho, não é de campanha, no cartório, e nós queremos sim trabalhar junto. Evidentemente que quanto mais nós pudermos buscar a importância das entidades estar juntos e defendendo o servidor, isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. E você está na frente já há tanto tempo do sindicato, o que você via que seria necessário mudar dentro da associação? Olha, essa pergunta sua me remete a muitas questões relativas. Primeiro foi isso, o desgaste de ser um dirigente sindical, às vezes incompreendido, com que não temos a caneta, só temos o papel para pedir e não temos a solução em assinar, apenas solicitar e fazer parceria. Na associação teria o desgaste. Eu te falo que hoje, passada a campanha, eu fiquei o mês de dezembro, primeiro tentando assimilar se eu ia aceitar essa disputa, porque na verdade nós somos procurados por 5 servidores, um deles só está na chapa, que é o Paulo, os outros 4 não, que falaram, olha, você tem que ser candidato na eleição da ASPA que acontece no mês de fevereiro. Eu falei, mas vamos reunir, tanto que reunimos o grupo e eu coloquei que lá dentro tinha nomes, o próprio nome da minha vice, são pessoas que têm às vezes até mais capacidade que eu sei cuidar da minha saúde. Cuidar da saúde do servidor é mais amplo. Então, talvez esse foi o maior desafio. Enfrentar uma eleição, às vezes, com esse desgaste, mas eu tive a sabedoria. Primeiro, sou temente a Deus, a fé que eu tenho e carrego comigo, de enfrentar isso. E eu acho que tinha chegado a hora, eu entendi isso, como chegou, e saímos vitoriosos. É uma eleição de 27 votos apenas de diferença, mas o trabalho está aí, e tem que cumprimentar também a dona Marlene pelo trabalho que ela fez depois da saída do Zezinho. Então assim, mas tudo passa, daqui a um tempo a minha gestão passa, pode ser outro que venha, não sei como é que vai ser daqui 4 anos, se nem estarei aqui, mas é isso, o maior desafio foi esse, enfrentar às vezes o servidor de frente a frente e dizer que a nossa proposta tinha a melhor intenção e que dava para fazer um trabalho unificado, não de fusão. Eu vou fazer uma pergunta para a Cristiane. A Cristiane, por estar aí há um tempo como presidente do Conselho de Saúde, né? O Conselho de Saúde é de forma abrangente para a população. Sim. Né? E agora, Cristiane, você voltada para a associação, o que você entende? Porque mesmo que se fale, né, na questão de melhoria de atendimento médico para o servidor, na melhoria da qualidade, também o Serviço Único de Saúde, né, que é o qual os servidores trabalham, deveria oferecer uma melhor qualidade de atendimentos. O que você entende que pode ser feito na questão da saúde para que o servidor também possa usufruir de um serviço de qualidade dentro da saúde pública? O SUS é o grande desafio, né, que a gente tem todo dia, né, a gente enquanto servidor, enquanto usuário do SUS. Estar dentro da Aspra, né, agora, né, faz com que a gente possa ampliar
né? E principalmente é a questão da informação para o servidor corretamente, que é uma coisa que a gente vê que falta demais. Às vezes o servidor está fazendo um procedimento que não precisaria ser daquela forma, né? Ou está tendo um desgaste desnecessário, e essa é uma das coisas que eu gostaria de estar levando para a Aspra, né? O acesso do servidor a informações coerentes em relação à saúde, tanto que a Aspra pode oferecer, quanto que existe no SUS, né? Porque como eu tive essa experiência, né? Entendo como que funciona a máquina do SUS aqui agora em Araxá, né? Todas as intercorrências, Secretaria de Saúde, prestadores de serviço, isso vai ser de muita contribuição para todo servidor, que a nossa intenção é essa. Certo. Para a gente esclarecer uma questão também, que eu vi levantada nas redes sociais, provavelmente você deve ter visto também, ele é servidor público, né? Sim, eu sou servidor público há 35 anos. Eu não sei, É que a gente viu algumas questões, né, para exemplificar, o pessoal falando, porque foi o único que as outras chapas eram servidores e foi o único que não é servidor que foi eleito. Então, para a gente deixar isso já esclarecido aqui, né, Eli, você é servidor público. Bom, né? Eu entrei na Prefeitura Municipal de Araxá, eu lembro eu falar isso aqui um dia com vocês, dia 1º de maio de 1988, carteira ainda assinada. Não havia concurso público municipal. Então, eu sou da época que não precisava, até então, de concurso. Poderia contratar nesse sentido. Depois veio o advento da Constituição Federal, que exigiu a entrada no serviço público através de concurso público. Vou completar 35 anos de serviço público. Comecei distribuindo leite de soja lá na Vaca Mecânica, no São Geraldo, nas escolas e nas associações de comunidade. Participei depois de um curso interno fiscal, tributário. Tive minha formação depois em Direito e Técnico de Segurança, mas eu sou sim servidor público municipal. Eu não sei onde tirar isso. Levantar de tudo aí. Tentar aí impugnar a eleição com conversas paralelas, mas não existe isso. Estou muito consciente de tudo que aconteceu e também da responsabilidade que decai sobre os meus ombros e dos nossos diretores. Não será fácil, até porque os desafios são muitos, o momento é de dificuldade na questão da saúde, mas nós estamos muito empenhados e eu creio que com o apoio do servidor, e a resposta foi dada nas urnas, porque você ganhar de uma chapa que já está na gestão e que não deixou de fazer um trabalho, muito pelo contrário, repito aqui, cumprimento, mas faltava isso que o Cristiano falou, as informações mais transparentes em algumas questões. E tanto que nossa proposta fala em criação no site do portal da transparência da associação. Hoje a associação, ela vive dos recursos, somente dos recursos que o associado paga, ou a associação tem algum outro tipo de recurso? Não, hoje é meramente das mensalidades dos servidores que contribuem e os convênios. Eu não posso te passar isso, mas creio que nós vamos voltar aqui, se Deus quiser, no decorrer da nossa gestão, para trazer informações. Mas quando a gente faz um convênio com alguma entidade, ela costuma repassar para a entidade valores em termos de parceria. Eu não sei se tem isso lá. Então eu não posso afirmar isso, mas então a única receita que eu tenho, informação, é a mensalidade. E você tem essa intenção de permanecer com os atendimentos que a Aspra fazia aos servidores? Com certeza, e com as parcerias, repito, principalmente com a Serpa, que foi uma grande parceira desde o início com os atendimentos. Nós vamos também buscar reativar, é o compromisso que nós temos, a parceria. Já temos uma reunião com o Hospital Dom Bosco no próximo dia 2. Nós já temos uma reunião com a diretoria para tratar do retorno do atendimento aos servidores ao Hospital Dom Bosco. Já registrando aqui a participação da Lúcia Helena, né? Tá dizendo, acho que a equipe toda, né, do Eli Aires é ótima. A Cristiane foi peça importante. A Neia Santos, a ex-vereadora, né, participando também, muito satisfeita com o meu voto. A Serpa é um grande convênio para nós servidores. Obrigado, Neia. Fica aí a participação dos ouvintes. O ouvinte pode continuar interagindo, né, Bruna? Isso, Carlos. Então, enquanto a gente vai seguindo aqui com a entrevista, o ouvinte pode interagir com a gente pelas lives, também pelo WhatsApp 998853750. Eli, a gente falava aqui durante o intervalo justamente sobre a questão do número de votos, né? Então, se você trouxe aí o número dos associados, então se a gente olhar o número que tivemos de votos, foi bem menor, né? Não foi um número tão expressivo quanto o número de associados que tem. Por que aconteceu isso que vocês perceberam? Vamos lá. São, na minha opinião, dois aspectos. Primeiro, o voto não é obrigatório.
Tá? O servidor vota com a sua consciência se ele achar que deve participar ou não, inclusive candidatar. O servidor tem o direito de montar a sua chapa e levar o seu nome ali para isso. Bom, nós tivemos uma dificuldade de uma eleição ser durante a semana, na minha opinião, com as limitações do serviço público, onde o servidor não poderia às vezes deixar principalmente as escolas e a área da saúde, esses dois lugares, para que os servidores pudessem ser liberados para ir votar, teria aí a consequência de estar deixando de atender a população. Então, às vezes, se o horário tivesse sido começado, por exemplo, meio-dia, estendido até às 20 horas, às vezes a participação seria maior. É uma das questões que eu vejo como dificuldade do servidor deixar. E olha que colocou uma urna na parte da manhã, no almoxarifado da prefeitura, onde concentra aqueles servidores das 3 secretarias de serviços, né, vamos dizer assim, obras, agricultura e serviços urbanos. Então, essa dificuldade existe. O voto não é obrigatório. Muito se falou na Chapa 2 ter transportado eleitores. O estatuto e o regimento interno, Carlinhos, ele permite que o transporte do eleitor, servidor público no dia da eleição, pode ser realizado por qualquer chapa. Aliás, todas as 3 o fizeram. Todas as 3. Ela só não pode fazer em carro oficial da prefeitura e carro terceirizado que está prestando serviço para a prefeitura. Vou te dar um exemplo. Um táxi não pode levar um eleitor, servidor, para votar, porque o táxi é uma concessão de serviço público. Ninguém tem, às vezes, essa... eu peguei um táxi e fui. Ele pegar o táxi, sim, mas o táxi transportar, não. Então isso ficou muito... O estatuto precisa, e o regimento interno precisa ser melhorado nesse aspecto. E nós ofertamos, sim, claramente o transporte, porque o servidor, alguns queriam participar. Não fizemos nada que é compra de voto, muito pelo menos infringindo a questão do estatuto, porque nós oferecemos o transporte. Eu buscava o eleitor, a minha equipe buscava o eleitor lá na quadra do Padre Laor, levava, ele votava e ele era devolvido do seu setor de trabalho para não comprometer o atendimento à população e o funcionamento da entidade. Fizemos isso principalmente no horário de almoço. Exatamente, né? E no final do expediente, a partir das 16h30 também, o trânsito foi bastante intenso, porque para não prejudicar a população, para não prejudicar o funcionário também, para ele não perder sua hora de serviço, né? Isso a gente deixou isso muito claro. E discordo, permita aqui, houve pela manhã uma informação que 2 secretarias tinham remetido a seus chefes mais imediatos por circular proibindo o servidor de sair, o que também não é legal. Eu cheguei a ligar para o procurador, para o Dr. Jonathan, porque você não pode proibir de maneira alguma se eu, cidadão, filiado à minha entidade, a poder participar. Você pode limitar, você sai no horário tal, você vai no horário tal, isso pode. Mas a Constituição é claro, a livre associação e a livre participação. Houve isso, foi a única contrariedade em termos que nós tivemos isso, mas também foi assim, pacificada em relação à atenção do Rick Paranhos, um procurador extremamente culto e comprometido com a causa, porque foi educado em conversar conosco sobre essa questão e nós soubemos assimilar aí, porque de manhã, quando a gente recebeu essa informação, a gente tinha ficado meio preocupado com as artimanhas de algumas questões, e não foi o caso. Então eu faço essa opinião para deixar isso bem claro, para demonstrar não só as pessoas que estavam apoiando a chapa, mas os membros, que isso foi uma determinação para o funcionamento da própria escola e o setor de saúde. Ele, ainda dentro da questão do estatuto, né, a gente até falava, hoje o servidor comissionado, ele pode se associar à Aspra. Sim. Porém, dentro do estatuto, ele não pode votar. Correto. Vocês pretendem mudar isso dentro da associação? Olha, nós precisamos adequar o estatuto, primeiro, ao novo Código Civil. Isso já é uma realidade, isso é obrigatoriedade de você adequar o estatuto da entidade dentro da realidade do novo Código Civil. E fazer adaptações e adequações necessárias para o funcionamento. Por exemplo, um período eleitoral igual esse, você pode, às vezes, determinar que tem a urna itinerante. Ela pode funcionar itinerante nos locais de trabalho, que não vai comprometer o funcionamento da entidade e nem também tão pouca saída do servidor. Porque eu cheguei a ouvir de chefe, eu não posso liberar o servidor
que ele fala que vai voltar lá e não volta mais para trabalhar. Eu ouvi isso, Carlinhos. Eu ouvi isso. Então, é o chefe levantar em cima do servidor essa questão. A gente poderia ter ofertado, né? A gente poderia ter entrado em negociação. Aquele canhotinho, né? Estive na urna de tal hora, né? E o servidor entregaria um atestado de presença, né? Exato. O comprovante de votação, vamos dizer, isso. né? Hoje é uma ideia. Então, assim, é claro que nós vamos trabalhar isso. Estamos à disposição. Vamos, sim, propor também, e isso foi um compromisso que eu fiz, as duas chapas que não tiveram êxito, a chapa 3 e a chapa 1. Alguns membros lá são próximos da gente, porque nós disputamos uma eleição, mas somos companheiros de trabalho e convivemos na mesma empresa. Servidores do mesmo jeito. Então nós temos que ter convivência. Nós vamos propor sim um trabalho harmonioso aí de convivência pacífica com o estudo. A eleição acabou para mim dia 24. Essa mudança, né, que dentro do estatuto de se colocar o servidor comissionado a votar, não poderia futuramente induzir, né, a escolha uma ingerência do governo atual em cima do governo, né, do governo daquele momento, o governo da época daquele momento, interferindo em questão dos comissionados na votação? Olha, essa pergunta sua é extremamente importante e fácil de responder. Nós podemos sim. O servidor comissionado poderá afiliar, né? Não é nem filiar, afiliar a associação com o direito a voto, porém sendo proibida a sua candidatura. Pronto, isso é um aspecto que existe em outros locais. Você vai só adaptar. Porque se ele paga, ele tem que ter direito a algo. Mas eu não falo nem em questão da candidatura, eu falo em questão, por exemplo, política. De política. Politicamente, você querer escolher qual a chapa. Né? Então, e fazer com que os comissionados votem naquela chapa por serem comissionados. Né? Em questão dentro das jogadas políticas. Ô, Bruna, essa eleição ultrapassou o limite da associação. Ela teve, sim, participação política, partidária, secretários. Não vai dizer que não teve, que teve. Talvez só de bastidores, para não aparecer, porque tivesse aparecido a derrota, às vezes poderia trazer algum desconforto, ou até ficar com vergonha da votação que teve, que não é o caso, mas nós estamos assim, confiantes que nós vamos ajeitar isso com o passar do tempo, dentro daquilo que a gente for fazer, tenho certeza que vai ser o melhor. Tá certo. Mais participações de ouvintes aqui. O pessoal da JMJ Engenharia. Bom dia a toda a equipe da Imbirara. Parabéns ao Eli por mais essa vitória. Com certeza que vivenciará e concretizará benefícios ao servidor municipal. Obrigado aí, o pessoal da J aí. O João Lázaro está participando com a gente também. Ele gostaria de saber, Eli, se vai ter parceria com Santa Casa ou Hospital Dom Bosco e se a consulta vai ser descontado no pagamento. Olha, João Lázaro, tudo que for melhor para o servidor e seus dependentes, não é só para o servidor e seus dependentes. Nós estamos aí confiantes no plano de saúde que a prefeitura vai ofertar aos servidores. Já está o projeto, você que acompanha, Bruno, o projeto já está na Câmara, mas isso não vai ser suficiente, às vezes, para atender toda a categoria ou os dependentes da categoria. Então, João, nós vamos sim, com a Santa Casa já existe, nós vamos sim, com o Hospital Dom Bosco foi cessado de um certo tempo para cá, mas nós, como eu disse há pouco, nós vamos estar dia 2 já com a diretoria do Hospital Dom Bosco, já conversando e restabelecendo esse convênio que é importante. E aqui, mais uma vez, espero que o pessoal da ASERP esteja aí escutando e também entre em contato conosco, porque houve aí um comunicado da direção da ASERP, antes mesmo da gente entrar, que talvez não teriam interesse de continuar com a parceria. Muito pelo contrário. Faça aqui uma convocação desses responsáveis pelo convênio, de que nós temos que melhorar e participar sim do convênio. Tenho certeza que tudo aquilo que o Zezinho construiu no passado, ele vai valorizar e vai valorizar o servidor pensando na sua saúde. Eu só queria fazer uma colocação. O João Lázaro perguntou, né, da questão de desconto em folha, né? As despesas médicas, elas são descontadas em folha. Correto. Tá? Você citou, né, até a questão do plano de saúde que está tramitando na Câmara Municipal. E a intenção da associação, né, como você disse, é filiar ali a questões de saúde, né? Você até disse que o principal foco da associação vai ser trazer a melhoria de saúde para o servidor. Porém, se a gente
parar para pensar um pouquinho, se tiver o convênio, a associação, não pode haver ali uma escolha do servidor pelo convênio ao invés da associação, ou então isso pesar demais no bolso do servidor, porque o servidor, dependendo da faixa salarial de acordo com o projeto, ele vai ter coparticipação, né? Então, esse servidor vai ter a coparticipação do convênio médico, ainda tem a mensalidade da associação, mais os gastos com a questão médica da associação, porque também é cobrado do servidor, dependendo ali da consulta, do tratamento que ele vai fazer, até mesmo o convênio da Serpa. Isso não pode gerar até uma perda de associados em questão do projeto que tramita na Câmara, se o servidor tiver que acabar escolhendo um dos dois? Por isso que eu gosto da entrevista para você. Suas perguntas vêm em caixa com o que a gente está planejando. Por quê? Porque, na verdade, nós ainda não conhecemos o que a Prefeitura vai propor. O projeto que está na Câmara, ele beneficia apenas 2.000 e poucos servidores. Apenas os concursados e os efetivos. Não os contratados, porque o Tribunal de Contas proíbe o município nem os comissionados. Porém, é só para o titular, não entra dependente. Agora que nós vamos buscar a ideia, após, hoje à tarde estaremos com o prefeito na parte da tarde, vamos convidá-lo para a nossa posse e vamos levar isso que vem em demanda que você está falando. O funcionamento desse convênio e a questão dos encargos de uma consulta com a coparticipação. E é aí que vai entrar a associação, com certeza. Ou ele, é uma pergunta assim, em termos da parte recreativa do servidor público. Eu me lembro desde criança, né, dos bailes, da utilização da chamada quadra da Áspera ali aos fundos do estádio Fausto Alvim. Como que está aquele espaço em relação à associação e também até em outros benefícios para o associado? A gente tem a ATC, né, o espaço esportivo lá, Álvaro Maneira, né? Não sei hoje como está sendo utilizado todo aquele espaço, que poderia ser muito bem utilizado pelos próprios servidores, né? Sem dúvida. Carlinhos, aí eu vou falar o que eu falei para a Bruna, por isso que é bom estar aqui. Você fazer essa pergunta me remete a umas questões de internet, Bruna. Aí falaram que lá atrás eu fechei a ASPA. Já existia uma associação antes com o nome de ASPA. Lá atrás, em 1983, 85. E na verdade era uma associação que, com o advento da Constituição Federal, veio a criação dos sindicatos através das associações. A associação naquela época, eu nunca ocupei um cargo na associação anterior. Nada. Aliás, eu nem era filiado à associação anterior. Aí sim, nessa eu sou. Tentaram me tirar, mas eu sou. Então, na verdade, aquela associação tinha o uso da quadra atrás do estádio, mas não era da associação. A associação tinha um terreno entre a João Paulo II e aquela quadra, hoje ali, no fundo do Centro de Atendimento à Criança, onde hoje está o CDL. Isso, o CDL, na João Ribeiro. Ali tinha um terreno de esquina que foi dado para a associação construir então a sua sede, mas tinha lá na escritura, e isso é muito fácil aos faladores aí de internet pesquisar, mas põe a mão no bolso. Vai lá no cartório de registro de imóveis, pega lá a certidão daquela época, paga, para não falar abobrinha, e vê lá que tinha a cláusula de inelegibilidade, onde, se a prefeitura, se a associação não construísse, devolvia ao município. Em 1992, se eu não me engano, o ano eu não estou certo, o Dr. Jeová buscou esse imóvel de volta e doou para o CDL. Correto. Antes que conversa fiada de novo na internet. E a questão do ATC pode vir a ser alguma negociação feita aí com a prefeitura? Sim, eu estive lá com o Dedé, inclusive em campanha, eu visitei todos os lugares da prefeitura, exceto o aeroporto. Eu pequei, eu não fui no aeroporto. Encontrei com a turma do aeroporto depois, mas eu vou percorrer todos os lugares de novo, agradecendo a votação. Independente de quem votou e de quem participou. E nós estivemos com o Dedé, conversamos com ele sobre isso, é um espaço que precisa ser... Nós já havíamos pedido à administração anterior essa questão de ser utilizado pelos servidores, não fomos nem ouvidos sobre isso, mas é bem provável que a gente consiga trabalhar essa ideia da parte lazer, porque quando tem lazer tem saúde. E aí pode ser que a gente tenha aí, conseguir algo nesse tipo. Tá certo. Para a gente fechar então, né, Bruna? A Lili Ferreira dando os parabéns aqui. Obrigado, Lili, um abraço. Cristiane. Fica tranquila, viu, Lili? Eu sei que você está preocupada com essa questão do convênio da Serpa, mas nós vamos estar junto aí. Não só você, mas todos os servidores.
Eli, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela eleição, Cristiane também, parabéns para vocês pela Chapa 2, pela eleição da Chapa 2 e sucesso para vocês nessa nova gestão. E claro, quando tiver aí projetos, né, mudanças nas questões, vamos falar ainda, né, Eli? Ainda tem muitas coisas na Câmara sendo tramitadas aí. Com certeza. Depois a gente vai trazer aqui também até a posição do sindicato. E boa sorte para vocês aí. Nossos microfones estão sempre abertos aqui para que vocês tragam novidades aos servidores. Muito obrigado. Eu que agradeço, vou deixar para a Cristiane encerrar. Vou dizer só o seguinte: nosso relacionamento com a imprensa e com o servidor será diferente. E nós teremos transparência mesmo em tudo aquilo que nós fomos fazer e com divulgação antecipada e também posterior com os projetos. Muito obrigado, forte abraço ao servidor, fique com Deus todo mundo, se cuide que a pandemia ainda não acabou.